4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pai Santo, muito obrigado. Tua palavra maravilhosa. Meu Deus, nós vamos falar sobre isso, Pai Santo. Falar sobre a tua obra no meio da igreja. Vamos falar, meu Deus, da identidade da nossa igreja. Vamos falar, Pai Santo, muitas coisas aqui. Meu Deus, que o teu Santo Espírito me oriente em cada palavra no nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, esteja com os meus irmãos. Deus, ajudando, meu Pai, a entender, meu Deus, todas as coisas, Pai Santo, que vamos falar, que vou falar aqui nesta noite. Meu Deus, que ajudem a julgar, meu Deus, que os meus irmãos julgarem, meu Deus, como bons bereanos, meu Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Meus amados, como eu disse semana passada, neste mês de julho, este mês de férias, né? Muitas pessoas viajando, alguns em casa assistindo o final do Copa do Mundo, né? Muita coisa acontece no mês de julho, mas no mês de julho nós vamos falar sobre a identidade da Igreja Batista Hermon. Semana passada eu trouxe uma palavra falando sobre problema que foi gerado, um bom problema na minha opinião, né? Se é que existe bom problema, mas é melhor dessa forma do que como estava antes, né? Que foi gerado pelo solo Escritura e pela Bíblia na mão de cada pessoa. Né? Nós falamos que pessoas que afirmam que a palavra de Deus e são apaixonadas pelas Escrituras podem chegar a conclusões diferentes, né, a respeito de certos textos. Meus amados, no meio gospel, no meio evangélico tem tanta confusão, mas dentre os que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ver, se você estudar, você vai se deparar com opiniões diferentes no mesmo texto. No mesmo texto. E aí nós falamos sobre princípios para, né, mantermos a unidade e para termos, né, uma teologia saudável, porque todos nós devemos ter uma teologia saudável. Tá? Teologia não é só para teólogo, não. Teologia é para crente. Amém, meus amados? Porque todo mundo é teólogo. Todo mundo afirma algo sobre Deus. Todo mundo. Você afirma algo sobre Deus. Fazendo isso, você se torna, né, um teólogo. Tá bom? E aí, falamos sobre os princípios, né? Não foi minha intenção esgotar todos, né? Mas, né, para manter a unidade, falei sobre mantemos uma mente simples e prática simples para termos uma unidade. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Tá? E todo mundo pode, né, se inclinar por algum ponto. Isso não tem importância. A questão é, para a unidade da igreja, para sermos saudáveis diante do Senhor, devemos
buscar a simplicidade e sermos constantemente renovados na simplicidade da palavra. Amém, meus amados? E eu disse que o simples não quer dizer que é comum. O simples não quer dizer né? Eu sei que a palavra realmente simples, se você olhar no dicionário, você vai ver lá comum, né? Mas o que eu quis dizer, o simples do evangelho, das doutrinas, não significa que é o comum, que todo mundo está acreditando, que todo mundo está afirmando, e sem pegar e estudar e afirma que é verdade, e é popularizado na nação, e todo mundo acredita que é daquele jeito, que a Bíblia fala daquele jeito, sem ter estudado, sem ter confirmado e tal. Não, o simples são as verdades apostólicas que atravessaram os séculos, desde os apóstolos, os pais apostólicos, ali né, a formação da igreja-estado, ali, né, com Constantino, com a reforma protestante, né, e hoje. Mas, meus amados, dando prosseguimento sobre a questão da identidade, eu converso com alguns pastores e a reclamação é a mesma. O que fazer se a pessoa frequenta a sua igreja, mas durante a semana escuta rádio tal, lê livro tal, e agora, né? Vê vídeo tal. Né? De outras denominações, de outros trabalhos, e ali é martelado e ele escuta. Larinha, misericórdia. Papai perde a concentração com a vozinha da filha, né? E ali, a pessoa comum ouve ali no rádio, vê o vídeo e tal, e ali o pregador ele é carismático no sentido de ele é boa gente, né? Educadinho, fala mansa, né? E tal, e Jesus, é Jesus toda hora, e é glória a Deus toda hora, e é Jesus toda hora, e glória a Deus toda hora, olha que bonito está falando de Jesus, olha que bonito, glória a Deus, então é meu irmão, então tá na mesma linha, E a reclamação é, como trabalhar isso aí? Porque as pessoas realmente vêm na igreja, mas durante a semana, outros dias, escutam um trabalho tal. Estava vendo o pastor dizer, né? Acho que alguém que falou para ele, né? Referência para mim, né? Referência para mim. Isso é o pastor contando. Referência de pastor para mim. Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Né? Edir Macedo e Augusto Nicodemos. É a referência. Né? E tal. Então, é isso que está acontecendo. Então, temos um desafio muito grande, né, para fazer cumprir o que esse texto está dizendo. Deus levantou homens, tá? Não existe mais apóstolo, tá? Mas levantou homens para que, baseados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, eduquem o povo de Deus para que chegamos à maturidade, para que todos juntos cheguem à maturidade da fé. É um desafio. É um desafio. E para te ajudar, juntando com os princípios da semana passada, que foram expostos aqui para os irmãos, para te ajudar, eu vou contar um pouquinho da história dos evangélicos do ano 1900 até agora. Amém, meu povo? Amém, povo de Deus? Isso vai te ajudar, porque eu vou falar bem de algumas pessoas, tá? Eu vou falar bem de algumas pessoas,
de alguns movimentos que tiveram exageros, algumas coisas, mas que, no geral, estão de acordo com as Escrituras, são igrejas saudáveis. Tá? E eu vou falar de um mal de um movimento aqui. Tá? Vou criticar. Tá bom? Eu quero pedir... Rafael, você tem a voz linda. Eu tenho certeza, e eu tenho uma dificuldade de ler meus próprios textos que eu escrevo. Eu pedi o Daniel para fazer a revisão, está perfeita a pontuação, diz ele, né? Aí esses irmãos vão confirmar, né? Mas quando eu leio meu texto, o texto que eu escrevo, eu começo a tropeçar. Você pode ler para mim, fazendo um favor? Além de ter a voz do Cid Moreira, né, vai ficar bem mais bonito do que eu. Vamos ler isso aqui. Pode ler essa aí. No fim do século XIX, as igrejas históricas como presbiteriana, batista, congregacional e metodista enfrentavam grandes desafios internos por causa da sociedade moderna. A influência do liberalismo teológico crescia no meio dessas comunidades. Beleza. Meus amados, aconteceu a Reforma Protestante no ano 1500. Da Reforma Protestante surgiram essas igrejas aí. A metodista surgiu um pouco depois, se não me engano, com John Wesley. E algo estava acontecendo muito forte no meio das igrejas. Né? A influência do liberalismo teológico, que veio com o iluminismo, que veio com o livro A Evolução das Espécies, que veio uma série de outras coisas que aconteceram nas ciências humanas e entraram nas faculdades, e entraram nos cursos teológicos, e entraram na vida dos cristãos comuns e provocou um esfriamento espiritual muito grande. John Wesley já tinha morrido aqui, Charles Spurgeon também. E isso estava acontecendo. Liberalismo teológico. Alguém pode confundir, olha, o pessoal estava começando a pecar, falar que isso aqui não é pecado. Não é isso. Liberalismo teológico é afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que ela contém. Isto se chama liberalismo teológico. Amém, meus amados? Afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou contém. Aí a pessoa escolhe se quer a palavra de Deus, se aqui não é, se aqui não é. Começaram a duvidar de milagres, começaram a duvidar de várias coisas. Né? Isso entrou nas igrejas históricas. E também, com essa frieza, né, que estava tomando conta. Isso, meus amados, era de uma maneira geral, mas não era generalizado, se é que você me entende. Eu acho que eu fui meio contraditório aqui, né? Isso estava acontecendo por toda parte, mas significa que a totalidade de cada comunidade estava mergulhada nesse erro. Amém, meus amados? E dentre alguns das igrejas históricas, e principalmente, né, no meio da igreja metodista, que dela vem um grupo chamado Holiness, tinha alguns querendo mais liberdade para cultuar, para se expressar diante de Deus, porque a liturgia era rígida. Entendeu? A liturgia era uma coisa rígida e expressões emotivas eram proibidas. Era meio que... Então tivemos esse problema. Eu quero que vocês entendam que nos textos eu não vou colocar tudo não, de propósito, justamente para desenvolver com os irmãos. Amém, meus amados? Amém, povo de Deus? Isso estava acontecendo. Só no meio protestante, praticamente só existiam essas igrejas. Tinha anglicana, luterana, nós sabemos disso. Existiam outros movimentos. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, essas denominações históricas prevaleciam. Pode ir adiante, lê, por favor. Igrejas pentecostais.
No meio das comunidades históricas, havia aqueles que permaneceram crendo na palavra de Deus e, no meio destes, havia outros que desejavam ter uma experiência pessoal com Deus nos moldes do livro de Atos. Continua, por favor. Em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, na comunidade liderada por William Seymour, formada por pessoas abertas para novas experiências com Deus, que visavam o poder de Deus para suas vidas e ministérios e que também pretendiam ter uma vida santa, separada do secularismo que arrasava as igrejas históricas. Assim, muitas pessoas experimentavam a visitação do Espírito através do falar em outras línguas, visões, profecias e êxtase estático. Então, meus amados, isso aconteceu. Tá? O famoso movimento da Rua Azusa. Tá? Isso aconteceu. Aí alguém vai criticar, pastor, teve exageros. Sim, meu querido. No livro de Coríntios também tem exageros. O fato de ter exageros não significa que é falso. Glória a Deus, igreja. Tem alguém que fala assim, se não for dos moldes de 1 Coríntios, eu não acredito. Então não acredito no 1 Coríntios também, não. Isso aqui foi falso. E Paulo, hora nenhuma, diz que é falso. Paulo organiza. Glória a Deus, igreja. Tá? Então tem que tomar cuidado com as argumentações aí, que hoje estamos separados entre continuistas e cessacionistas. Continuistas afirmam que os dons de Deus é para Deus usar ainda hoje do jeito que Ele quiser. Cessacionistas falam que os dons cessaram. E usa até 1 Coríntios capítulo 13, quando vier o que é perfeito, quem é perfeito vai deixar de existir. Que exegese porca, né? Para afirmar, isso não está na palavra. O que alguém pode falar, e com certeza é verdade, é que durante os séculos houve a diminuição, do aparecimento desses dons. Tá? Isso é fato. Agora, falar que Deus decidiu cessar, isso não é da Bíblia. Glória a Deus, povo de Deus. Então, vamos lá. Mais tarde, essas igrejas pentecostais passaram por um movimento de organização da liturgia, das doutrinas e do governo, como aconteceu com as igrejas históricas. E nisso, as Assembleias de Deus do Brasil se destacaram além das outras, pois investiu em uma editora, a CPAD, e investiu na formação teológica dos seus ministros, no desenvolvimento da teologia sistemática pentecostal, destacando a doutrina do Espírito Santo, aplicando o estudo bíblico em massa para os seus membros aos domingos em seus templos. Da Rua Azusa surgiram vários movimentos, várias igrejas surgiram ali. As mais famosas são a Igreja Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus se destacou nesses pontos aí. Tá? E eles vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil. Provavelmente foi depois que vieram para o Brasil que eles se organizaram, porque logo após eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus lá em Belém do Pará. E eles investiram para estudar este novo movimento, entendeu? E amparar nas Escrituras este movimento. Tá? Na formação teológica dos seus ministros. E uma coisa que eu deixei de falar é que desde o início ali da Rua Azusa, existiam aqueles que não queriam ser doutrinados, que queriam liberdade total para ter, se expressar como quisesse. Tá? E hoje nós sabemos, não vou falar disso não, deixa para lá. Mas a Igreja Assembleia de Deus se destacou porque tomou essas atitudes aqui. Amém, povo de Deus? E o Brasil, meu querido irmão, o Brasil, cidade do interior, você vai encontrar,
uma igreja católica e muito provavelmente você vai encontrar uma Assembleia de Deus. Glória a Deus, povo de Deus. Esse povo, meu querido, avançou no Brasil. Tá? E aí, principalmente entre os pobres. Tá? Gente comum. Eles avançaram. E a proposta deles, meus amados, a proposta deles era buscar uma vida santa no poder de Deus. Glória a Deus, igreja. Essa era a proposta. Sabemos, meu querido, que toda igreja tem tudo quanto é tipo de membro, mas é o que está no papel e é o que prevaleceu na história. A proposta era uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor e poder de Deus para fazer o ministério, para fazer a coisa acontecer. E o ministério leigo foi muito forte nessa igreja. Mas eles investiram na formação. Eles investiram no crescimento. Porque as igrejas históricas atacaram o movimento. Tá? Atacaram de maneira feroz. Entendeu? E ali, meu querido, começou ali uma rivalidade que tomou conta de imaturos de ambos os lados. Tá? Tem que falar isso, de ambos os lados. Mas, tirando algumas exceções, jamais um disse para o outro: você não é irmão. Amém, povo de Deus? Entenderam? Tem exceções. Você vai encontrar aí. Tá. Ao longo da história, né, a Igreja Assembleia de Deus adotou uma cultura rígida de usos e costumes. E no meio do povo você poderia ver algumas coisas assim. A Igreja Batista, a Igreja da Porta Aberta. Tá? Mas isso não era, como diz assim, uma coisa que vinha de maneira definitiva. Foram períodos de maturidade. Amém, povo de Deus? Vamos lá, vai adiante. Movimento carismático no Brasil. Este movimento abrangeu todas as denominações históricas e católica no Brasil por volta dos anos 60. Assim, muitos líderes presbiterianos, batistas, congregacionais e metodistas, vendo a ação do Espírito nas igrejas pentecostais, se tornaram abertos para novas experiências com Deus, baseadas nas Escrituras. Por volta ali dos anos 60, né? A Igreja Católica a Igreja Assembleia de Deus tomou conta do Brasil. E outras igrejas pentecostais também, né? E mais tardiamente a Igreja Deus e Amor, a Igreja Quadrangular, que tinha ênfase em curas, tomaram conta do Brasil e tal, cresceram, mas a Assembleia de Deus, nenhuma igreja se compara à Assembleia de Deus. Tá? E os batistas, né, congregacionais, presbiterianos, ficavam vendo, e muitos líderes, por causa de influência de amigos, né, foram vendo que se tornaram mais abertos. No meio batista, por exemplo, podemos destacar Ernesto Tonini. Ernesto Tonini e José Rego, que foi pastor da Igreja Batista Lagoinha. Esses homens, meu querido, estavam buscando a Deus, né? Estavam buscando a Deus e Deus tomou eles, entendeu? Em uma experiência espiritual. E ali, isso aconteceu em várias denominações. Tanto que você vai ver, por exemplo, assim, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista Renovada. Tudo que tem renovado veio desse movimento aqui, ó, que aconteceu nos anos 60. Amém, povo de Deus? Veio desse movimento aqui. Começou aqui. Tá?
E aí a coisa aconteceu. E aí eu quero deixar bem claro que a Igreja Batista Irmão veio de Siquim. Glória a Deus, igreja. Nós não fazemos parte da CBB, Convenção, Batista Brasil. Acho que é isso mesmo, né? Uma vez a gente pastor brasileiro. Uma vez a gente participou da CBN, Convenção Batista Nacional, que é renovada. Tá? Mas, teologicamente e na prática, nós somos filhos desse movimento aqui. Glória a Deus, igreja. Eu não sei se... Passa para o outro, só para ver se está escrito que eu vou falar. Tá. Pode ler. Leia para mim, por favor. Por isso, muitos líderes foram expulsos de suas denominações e se organizaram rapidamente, formando novas denominações. As diferenças entre as igrejas pentecostais e carismáticas são as definições sobre batismo no Espírito Santo e a evidência externa disso. Tá. Houve reuniões, houve, pessoal, os presidentes das convenções, das organizações presbiterianas, batistas, vamos chamar essa turma, vamos conversar. E aí José Rego, na Batista, por exemplo, José Rego e Ernesto Tonini foram desligados, foram expulsos. Tá bom? Mas rapidamente se organizaram. Rapidamente se organizaram. E a diferença entre os carismáticos, é assim que nós somos chamados. Tá? Como estava escrito no outro texto, a Igreja Católica, muitos da Igreja Católica participaram desse movimento da Igreja Católica. Entendeu? E está lá até hoje, o Vaticano já reconheceu. Tá? Mas no meio protestante, aconteceu dessa forma. Tá? E o que, no meio protestante, o que separa os carismáticos dos pentecostais, são algumas definições da doutrina do Espírito Santo. Tá? Da doutrina do Espírito Santo. No meio carismático você vai encontrar pessoas que afirmam que a única evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. E também não. Não está definido. O próprio José Rego e Ernesto Tonini foram meio que dúbios nisso aí. Estava lendo a monografia do Ernesto Tonini, do José Rego, e ele fala que falar em línguas não é a única evidência. Tá? E parece que Ernesto Tonini também era assim. Pensava dessa forma. Tá? E o pastor Almir estabeleceu essa igreja em cima dessa doutrina. E teve muito problema por causa disso. Com os membros. Tá? Porque quem falava queria forçar quem não falava. Quem fez isso ou quem viu isso sabe muito bem do que eu estou falando. Foi acusado muitas vezes de abafar o Espírito Santo. Tá? Isso gerou dores. Tá bom? Isso gerou dores. Tá? É muito bom deixar bem claro isso, porque a Igreja Batista Irmão tem um histórico de rebeldia. Tá bom? E eu fui um dos rebeldes. Então, assim, aqui, quando eu falar pentecostais, tá? Aqui, pega bem aqui, a Assembleia de Deus, tá bom? Amém, meus amados? A identidade que a Assembleia de Deus impôs para esse nome, tá? Ela se tornou uma referência aqui no Brasil. Tá? A Assembleia de Deus afirma, não sei se ainda hoje, não tem que atualizar, que realmente a única evidência do batismo do Espírito Santo, que é uma segunda experiência depois da conversão, tá? É o falar em línguas. O pastor Almir falou assim, olha, esse negócio de batismo não está legal. Vamos
pregar o renovo após renovo, uma experiência após outra, porque essa questão de batismo é complicado usar essa nomenclatura dentro do livro de Atos, é bem complicado. Então, falava muito comigo, renovo após renovo, renovo após renovo. O crente tem que estar sempre buscando uma renovação na presença de Deus. E essa renovação, meu querido, é simplesmente o mover de Deus que mexe com a vontade, que mexe com os sentimentos, que mexe com o interior, e isso pode produzir linhos, mas o padrão da experiência verdadeira é uma vontade de servir a Deus e de fazer a vontade dele. Glória a Deus, povo de Deus. Amém, povo de Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Aí entra o movimento neopentecostal clássico. E aqui nós vamos começar um problema aqui. Tá bom? Vamos começar um problema. Irmão, estou escutando muito Guns N' Roses, hein? Vamos começar um problema aqui. Vocês lembram que o que impulsionava os carismáticos e os pentecostais era uma experiência com Deus? Era uma vida de santidade e uma vida de poder? Aqui vai entrar alguns problemas. Não que isto no início estivesse totalmente ausente. Tá bom, leia? Vamos lá. Movimento neopentecostal clássico. A insatisfação cresceu no meio pentecostal e carismático por volta dos anos 60 por causa da organização da liturgia, das doutrinas provenientes dos estudos sobre o Espírito Santo e com o estudo teológico que visava o crescimento no conhecimento dos fiéis. Então, assim, olha, esse povo aqui virou, e muitos saíram da Assembleia, e falou, esse trem aqui está organizado demais, a gente perdeu a essência. Está muito bem doutrinado, o Espírito Santo não pode ser enjaulado, não. Né? Foram uma das afirmações dos embaixadores desse movimento aqui. Tá? Ou simplesmente não eram submissos. Tá? E aí, não, está organizado, perdemos a essência da Rua Azusa, né? E está limitado demais. E outro, esse negócio de vida, buscar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, esse negócio aí não está legal. Está dando pouca ênfase aqui em curas. Né? Uma série de coisas. É bom você dar uma lida, tá? Né? Você não vai encontrar material teológico assim, sistemático do meio neopentecostal, mas você vai encontrar biografias, você vai encontrar um montão de coisa. E você vai encontrar também estudos. Tem um livro que se chama Super Crentes. O autor traz algumas situações interessantes, tá? Falando do início e das pessoas que começaram este movimento aqui. Tá? Vai adiante aí. Pode ir. Tendo o americano Kenneth Hagin, um ex-pastor da Assembleia de Deus, como seu principal teólogo, as maiores igrejas neopentecostais do Brasil foram fundadas. Então, assim, você tem que entender que aqui agora, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, está acontecendo um movimento. No meio carismático e no meio pentecostal. Insatisfação. Insatisfação da membresia, insatisfação de alguns líderes que estavam debaixo de um governo. Tá? O próprio Kenneth Hagin foi um deles. Ele era da Assembleia de Deus. Primeiro, se não me engano, era da Igreja Batista, depois foi para a Assembleia de Deus, e depois saiu para começar o seu trabalho itinerante.
Deixa eu te falar um negócio. Eu não vou falar da questão se é irmão ou não. Não sei da vida dele. Eu conheço os trabalhos. Conheço os livros. Li os livros. Né? Não quero fazer aqui nenhum juízo no que diz respeito ao destino da pessoa. Mas todos consideram Kenneth Hagin, até os próprios neopentecostais, consideram Kenneth Hagin como o teólogo deste movimento. Tá? E ele influenciou a teologia desse movimento. O nome de Jesus, o livro O Nome de Jesus, alinhamento do Evangelho, alinhamento da fé, me desculpe, vários livros. E eu sei que você tem na sua prateleira. Muita gente tem na prateleira esse livro. Porque, meu querido, isso popularizou de tal forma, os livros desse homem popularizou de tal forma, que no meio pentecostal, no meio batista, presbiteriano, o povão, meu querido, comprou Kenneth Hagin e os seus discípulos, Benny Hinn, né, e outros por aí. Tá? E a teologia deles popularizou, a forma deles de ver o Evangelho e de ver o mover do Espírito, né? Tudo isso foi popularizado através de rádios, né? Através de programas de televisão, foi popularizado. Tá? Através de fitas de vídeo, falava a linguagem do povão, entendeu? Escrevia de forma que o povão começava a ler e muito fácil de ler, tá? E isso foi popularizado. Vai adiante, por favor. Neopentecostais modernos. No Brasil, no meio dos anos 90, houve a explosão de métodos de crescimento de igrejas como G12, Igreja com Propósito, Igreja em Célula e M2. A teologia dos elaboradores desses métodos se espalhou rapidamente, sendo o G12 o mais popular. Então, o que eu estou falando até agora? Nossa, o tempo passa. Existe um movimento neopentecostal clássico. E agora eu coloquei esse nome aqui, movimento neopentecostal moderno. Você não vai contar esse nome lá não, esse aí eu coloquei, tá bom? Amém, igreja? Ele se diferencia pelo período que começou, tá? E também pela profundidade nas doutrinas de Kenneth Hagin. Continue aí falando sobre os neopentecostais, vai. Algumas comunidades das igrejas históricas carismáticas, como a Batista, Presbiteriana e Metodista, e comunidades independentes, mergulharam profundamente nesses métodos com suas teologias, adotando, de maneira mais leve, praticamente todas as doutrinas e práticas do meio neopentecostal, a ponto de serem incluídos pelos estudiosos da Bíblia do meio reformado, carismático e pentecostal como parte desse grupo. Coisa a mais aí. Tá, vamos ver o que eu posso desenvolver aqui. Os teólogos do meio batista renovado, presbiteriano renovado, presbiteriano histórico, sem ser o renovado, né, mas reformado, batista reformado, né? Muita gente está identificando esse movimento que foi muito influenciado pelo G12 como os novos neopentecostais. Tá? Isso se você aprofundar, você vai que a partir daquela explosão de métodos de crescimento e da invasão da teologia e do método de crescimento do G12, o neopentecostalismo tomou uma nova forma.
atingindo um público diferente. Leia aí, por favor. Existe uma pequena diferença que não deixa de ser marcante entre estes dois grupos neopentecostais: o interesse pela leitura. Os neopentecostais clássicos, de maneira geral, é nutrido pela pregação dos seus líderes nos templos e nos meios de comunicação. Já o moderno é nutrido pelas pregações dos seus líderes e costumam fazer uma leitura rasa das Escrituras e, ocasionalmente, leem livros devocionais ou de teologias baseadas na experiência alheia, participam de algum curso teológico direcionado por seus líderes. Vê se tem algo a mais aí. Bom, tá, volta no outro lado. Há uma diferença entre esses dois grupos. Dentre os neopentecostais clássicos, entre a Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus e os seus derivados. Tá? Dentre os neopentecostais modernos, encontra vários batistas, igrejas batistas, várias igrejas metodistas. Tá? Várias comunidades. Entendeu? Comunidades por aí. Tá? E hoje muitas são chamadas de church. Beleza? Estão conseguindo separar umas das outras aí? Um povo é mais interessado na leitura do que o outro. No estudo bíblico do que o outro. Tá? Agora, nós vamos explorar as doutrinas desse grupo. Como vocês leram antes, os neopentecostais clássicos entraram de cabeça nessas doutrinas e práticas que eu vou abordar ali. Os neopentecostais modernos, de maneira mais leve, vai depender de cada comunidade. Mas, em regra geral, mais leve. Amém, povo de Deus? Tá bom? Estão preparados aí para identificar as doutrinas e práticas, né, que está arrasando as igrejas, que está atrapalhando as igrejas? Tá? Porque tudo que eu vou abordar aqui, acho que não tem nenhum erro. Não tem nenhum acerto. Tem, não. Talvez. Deixa. Vamos lá. Primeiro, confissão positiva. Essa doutrina foi elaborada pelo Kenneth Hagin. Tá? O seu livro, O Nome de Jesus, ele ensina que todo cristão deve confessar o milagre. Deve negar o que está acontecendo. Se está com dor de cabeça, você tem que falar: eu não tenho dor de cabeça. E determinar a vitória. Eu li os livros de Kenneth Hagin e eu te falo, é muito bonito quando ele se detém somente na justificação pela fé e a nossa identidade em Cristo. É muito bonito. Ele desenvolve isso bem. Leitura fácil. Entendeu? É muito bonito. Mas quando ele amplia a salvação para além da justificação da fé e a possibilidade de todos os cristãos ter uma vida sem doenças, sem dificuldades. Agora, nessa vida, ele comete um erro grave. Tá? Ele foi muito influenciado por Essek Kenyon. Ele disse que não, que quando ele leu Kenyon, ele fala: já creio nisso aqui, mas ele usa Kenyon
nos seus livros. E Kenyon foi muito influenciado por uma seita chamada, né, Ciência Cristã, que ensinava que o cristão, através das suas palavras, porque leram provérbios errados, né? Suas palavras têm poder, palavras de vida e morte. O cristão tem o poder de criar coisas através da sua palavra. Então, o livro, esse livro do Kenneth Hagin, ele fala muito bem da nossa identidade em Cristo. Não vou falar das experiências, né? Não vou falar das experiências se eram falsas ou não, não tenho essa capacidade de falar, mas eu posso falar da conclusão que ele chegou, a ponto de trucar a maioria esmagadora dos exegetas bíblicos em alguns textos bíblicos. Por exemplo, Marcos 11. Tenha fé em Deus, ele ensina, tenha fé de Deus. Tenha fé de Deus. Isso está bem claro no seu livro, O Alinhamento da Fé, onde ele afirma que Deus tem uma qualidade de fé que está disponível para todo ser humano. Todo ser humano. Não basta, não precisa ser cristão. Todo ser humano tem acesso a essa fé. Inclusive ele fala, eu fico muito triste quando eu vejo mundanos conseguindo coisas que cristãos não conseguem. Por quê? Eles têm essa qualidade de fé que Deus tem. Que Deus usou para criar o universo. Ou seja, tem algo maior do que Deus, a fé. Vem Benny Hinn e amplia isso aí, viu, meu querido? Você que gosta. Né? Eu sei que muita gente chorou naquele livro, naquele vídeo lá do tabernáculo, né? Eu também chorei. Tá? Mas ele tirou isso da cabeça. Benny Hinn, pegando essas doutrinas, pega a sua igreja, o seu povo, e faz o seu povo afirmar, nós somos deuses. Repita, nós somos deuses. Não estou falando para você repetir não, estou falando que ele fez com a igreja. Nós somos deuses. Nós somos deuses. Nós somos deuses. Porque existe uma qualidade de fé divina que Deus tem e que todo ser humano tem acesso. É aquele princípio que eu falei para os irmãos, a gente não pode deixar a experiência determinar a doutrina. Amém, povo de Deus? Não podemos, isso é um erro, meus amados. E aí acontece uma coisa. Aí, eu conheço mente de pastor. Acontece o seguinte, você vem com uma ideia, aí alguém confronta, aí você não gosta do confronto e você aprofunda no erro, tentando promover o seu ponto de vista. Isso é um erro clássico. Não podemos ser apaixonados. Devemos ser exegetas. Ver no texto o que o texto está querendo dizer, e dialogar. E como que o pastor dialoga, meu querido? Ele pega o livro tal e vê, fulano de tal falou isso. Ele pega outro livro tal e falou isso aqui. E vai dialogando e vai conversa com irmãos antes de ficar afirmando um absurdo. Sair afirmando um absurdo. Meu querido, se eu colocar uma Bíblia na sua mão e você for para uma ilha, você vai criar heresia. Se você ler a Bíblia com toda a sua devoção e amor, você vai criar besteira. Nós precisamos da igreja. Glória a Deus, igreja. Mas uma coisa que é comum em todos estes movimentos é se isolarem e se fecharem nos seus mundinhos e se tornarem um novo Papa. Uma nova espécie de Papa. E aí no livro, né, ele é meio confuso, porque ele trabalha também como se tivesse uma teoria da conspiração. Os pastores, os teólogos não querem que você saiba disso. Disso que eu estou ensinando para vocês. Ou seja, né, é igual o PT, né, nós e eles. Ou seja, eu estou certo, viu? Olha, fica comigo aqui, eu estou certo, o resto não quer que você saiba disso. Meus amados irmãos, isso é grave. Isso não é brincadeira, não.
E aí, ele é o pai do evangelho da prosperidade. E o que é o evangelho da prosperidade? Eu já disse. O evangelho da prosperidade, ali com o Kenneth Hagin, abrange tanta justificação pela fé, e ele, muito bom os textos que ele escreve, justificação pela fé. Mas aí abrange a questão do acesso às bênçãos terrenas. E ele ignora um aspecto teológico muito importante, que atravessou os séculos no meio da igreja, que é o seguinte: o já e o ainda não. Passa por cima disso aí. O que é isso, pastor? O já e o ainda não? Meu querido, você é filho de Deus, amém? Mas João deixa bem claro, ainda não se manifestou aquilo que você... É João? Deve ser. Aquilo que você será. Falei certo? Falei, né? Não se manifestou aquilo que você será. Tá bom, depois vocês me corrigem. Ainda não se manifestou o reino de fato. No mundo tereis o quê? Aflições. Tá? Mas aí ele pega outra oração de Jesus, ele diz o seguinte, olha, lá em João está escrito, qualquer coisa que pedir ao Pai, vos será feito. E aí ele fala, a tradução correta é, qualquer coisa que você exigir do Pai, será feito. E aí os professores de grego, né, campo semântico de uma palavra é bastante grande, mas a aplicação depende do contexto. E outras coisas mais. Entendeu? Eu ignoro o texto de João. Deus atende se pedirmos, João 5, né? Deus atende se pedirmos segundo a tua vontade. Deus é soberano. Um aspecto que é base da doutrina de Deus. Deus é soberano. Amém, meus amados? Então, ele nunca leu segundo aos Coríntios, porque é justamente essa dificuldade que Paulo está tendo. Paulo é um apóstolo aos olhos humanos, fracassado. E nisso, na igreja de Corinto, aparecem os superapóstolos que fazem maravilhas e sinais e não sofrem como Paulo. E aí Paulo fala, por que vocês estão sendo seduzidos por esses superapóstolos? E aí ele prossegue mais adiante, e ele fala, deixa eu ficar um pouquinho fora de mim aqui. Eu conheço um homem que foi lá no céu e viu coisas maravilhosas, palavras indizíveis. Vocês me obrigaram a isso. O contexto é justamente esse. De super crentes, super apóstolos, e o apóstolo sofredor trilhando o caminho de Cristo. Vocês lembram que o foco da igreja pentecostal e do carismático é uma vida santa e o poder de Deus? Aqui o foco passa a ser bênçãos, bênçãos e bênçãos. E do meio neopentecostal moderno, nem tanto bênçãos materiais, mas bênçãos intelectuais, emocionais, de relacionamentos. Tá? Então o Evangelho da Prosperidade, ele fala o seguinte, olha, desenvolvido pelos discípulos de Kenneth Hagin, ele mesmo chegou a falar isso. Ele abriu a possibilidade, olha, se o cristão tem doença ou uma vida miserável, ou problemas financeiros, pode ser pecado, pode ser demônio, ou pode ser a famosa falta de fé. E ele diz, olha, já orar pedindo a Deus, se você chegar diante de Deus pedindo, isso é falta de fé. Ele afirma isso. Isso é falta... né? Nós agora, meu querido, somos melhores que Jesus Cristo. Antes da sua ascensão. Tá? Aí vai citando texto e texto e texto.
que pode ser explicado, né? Por exemplo, ali Pedro determinando a cura do coxo, né? Que pode ser explicado por outras coisas, sem ser a confissão positiva, né? Não é um estudo aprofundado, meu querido. Não é um estudo aprofundado de cada passagem bíblica. Deus levantou, meus amados, mestres. E o ministério de mestre na igreja é o mais desprezado, porque já que esse movimento é o que tomou conta do Brasil, a maioria da população afirma a letra mata, né? Jogando a pá de cal na sua falta de conhecimento bíblico, porque não é isso que o texto quer dizer. O texto lá de 2 Coríntios, a letra mata, não diz respeito ao ministério de mestre. Por mais que no meio das igrejas históricas tenha entrado o liberalismo teológico, meu querido irmão, isto não significa que Deus, que Jesus não tem os seus escribas. Ele afirmou: eis que envio contra vocês os meus escribas. Amém, igreja? Glória a Deus, povo de Deus. Quem está entendendo até aqui? Então, o crente rei não chegou a fechar a questão. Olha, se o crente sofre ou tem dificuldade financeira, ele tem a salvação, mas tem falta de fé, o demônio está aí, ou é pecado. Então, assim, o problema de Jó, o problema de Paulo, o problema da igreja primitiva, era algum desses três aí. Tá? Ele não chegou a afirmar que não é irmão. Isso ele nunca fez, mas ele falou que tem esses três problemas aí. Meu querido, o evangelho da prosperidade é anátema, é maldito. Tá? O evangelho da prosperidade é maldito. Se enquadra lá no que Paulo fala em Gálatas. É maldito. É maldito. E Paulo avisou a igreja: se vier um anjo, preparou a igreja, se vier um anjo anunciar um outro evangelho, é maldito. Glória a Deus, igreja. Mas podemos desenvolver uma teologia da prosperidade como os puritanos fizeram. É diferente, o foco é outro. Os puritanos desenvolveram a teologia que é o seguinte: eu trabalho para a glória de Deus, eu estou aqui sentando de tijolo, é para a glória de Deus. Deus é meu patrão. E outra, vou viver uma vida simples. E outra, vou ajudar os necessitados, porque este é o meu ministério. Não é evangelho da prosperidade. É teologia da prosperidade. É diferente. O que é teologia da prosperidade, pastor? É explorar biblicamente, no Antigo e no Novo Testamento, o que Deus fala sobre trabalho, finanças. Glória a Deus, igreja. Como usar, como ser. Amém, povo de Deus? Tá? Mas o evangelho da prosperidade é anátema. Vieram seus discípulos e fecharam a questão. Não. Muitos deles falaram: não, quem está na situação não é crente, não. Tá? Isso aconteceu. Vamos lá. Então temos essas duas doutrinas neopentecostais. Vamos ver as práticas neopentecostais que muitos batistas praticam. Igual, vamos falar aqui dos neopentecostais, né? As igrejas neopentecostais clássicas fazem isso, e as pentecostais clássicas fazem isso de maneira abundante. As neopentecostais surfam nisso aí, não chegam a mergulhar, não. As neopentecostais modernas surfam isso aí. Vamos lá. Cultos e reuniões voltados para o homem, não para Deus. Talvez essa seja a base de todos os problemas. O foco desses líderes, meu querido, é te abençoar. É te abençoar. Venha ser abençoado. Estava vindo para cá, né? Terça-feira do milagre urgente.
E eu conheço a história ali que aconteceu. Então tudo é voltado, tudo é pensado, meu querido. Tipo assim, olha, o homem é o centro e não a igreja não se reúne para a glória de Cristo. Sabe aquela coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas? Aqui é o contrário. Buscamos em primeiro lugar as outras coisas. O reino de Deus, a sua justiça, é acrescentado. O evangelho é apêndice desses cultos. Você sabe o que é apêndice, né? Quem já leu o livro, lá no finalzinho tem aquela parte que ninguém lê, está escrito lá, apêndice. Ninguém quer saber o conteúdo oculto, mover da igreja, gira em torno do homem. Estraga o caldo, meu querido. Como é que eu vou gerar o hype nas pessoas? Como é que eu vou deixar a igreja engajada? É isso aí, ó, tudo voltado para o homem. Banalização dos dons espirituais. Deixa eu te falar, meu querido. Principalmente, você que converteu do ano 2000 para cá, você pegou todo esse movimento aqui, ó, e muitos, né, matam o carrapato e o boi, no sentido de que eu não acredito em dons espirituais, coisa nenhuma, não. Eu não acredito em mover de Deus coisa nenhuma, não. Porque você pegou esse momento aqui, meu querido. Você foi, meu querido, você pegou a banalização dos dons espirituais. Quer chegar lá na frente, meu querido? Quer passar todo mundo? Faça coisas maravilhosas na frente das pessoas. Quantas pessoas começaram a falar em línguas falsas porque eram pressionadas a falar? Quantas pessoas foram levadas a casar de maneira antibíblica, de maneira louca, porque a irmãzinha revelou? Quantos apóstolos e profetas ficam soltando profecia para a nação? E tem gente anotando, tá? E tem gente anotando. E não se cumprem, levando descrença. Quantos no meio carismático, em vez de buscar a Deus, como aconteceu com os primeiros moveres do Espírito Santo lá na Rua Azusa e depois do movimento carismático, idolatram os dons, querem buscar os dons. Não no sentido que Paulo ensina em 1 Coríntios, idolatra os dons. Tem gente que morre e chora, até hoje eu não falo em línguas. E daí, meu querido? Banalização dos dons é o que é praticado. Sabe? Acontece na igreja, chama um cara, ele dá falsa profecia. Em vez da igreja marcar o cara para aplicar o que Deus ensina sobre os falsos profetas, a igreja não. A coisa não acontece, o povo arruma outra explicação e daqui um mês está chamando o cara de novo. Banalização dos dons. Eu participei de um movimento, meu querido. O pessoal me ensinava assim, Glaica, sentiu um arrepio aí? Sentiu um arrepio? E tem uma mensagem no seu coração? Tem. Esse é o Espírito Santo. Fala. Você tem que profetizar. É isso? Banalizar os dons. Sincretismo religioso. E aí, nas igrejas neopentecostais clássicas, isso aqui, meu querido, é toda hora. A teologia dessas igrejas e também das neopentecostais modernas, né? Praticam muito isso aí. Misturam o cristianismo com o espiritismo, com o catolicismo, tá? No linguajar. Uma dessas igrejas, a fim de arrecadar,
chamou umas 100 ex-mães de santo, chamando o povo. Venham para cá, porque você vai ser atendido por uma ex-mãe de santo. Eu lembro disso. Misturam as coisas. Quem já bebeu o copo d'água em cima da televisão aí? Né? Esse aqui, ó. De onde que você acha que vem isso aí? Hã? Você acha que vem de Cristo? Vem da Bíblia? Muitos são presa fácil. Meu Deus. Judaização. Aí não precisa nem falar, né? Mas eu vou falar das igrejas neopentecostais modernas. O G12, meu querido. Com seu apóstolo lá. Um dia eu lembro do livro que eu li dele. Misericórdia. 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 Voltando para a antiga aliança. Avivando o povo através de elementos da antiga aliança. É mesmo? Era só tocar o chofar, meu querido. No seminário que eu participava, era só tocar o chofar. Agora o Espírito Santo está liberado. Aí o povo sentiu arrepio, porque você pode amar Israel, não tem importância não, meu querido. Pode amar Israel, pode crer na restauração de Israel, mas nós somos a igreja, nós somos gentios. Nós não voltamos para a sombra, nós temos o corpo, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, povo de Deus. Então, observe isso aí. Né? Templos, vestes, arca da aliança. Tudo isso tem um propósito. Tá? Aí os famosos pontos de fé, objetos mágicos. Água do Rio Jordão. Travesseiro de quê? Travesseiro de Jacó? Não sei. Né? Vale do Sal. Não me esqueço do pastor de uma igreja batista. A segunda maior de Belo Horizonte, que comandava o culto de sexta-feira, que é justamente o culto de libertação, no qual ele fazia o Vale do Sal. Era da minha sala. E pedia cola na hora da prova. Tá? A gente, seminarista, tudo miserável. Porque seminarista, meu querido, é miserável. Tá? Eu lá no STEB, lá miserável, sem dinheiro, sem namorado, sem nada. Na cantina lá, né? Dá um pão amassado aí. A gente virou para ele e falou o seguinte. E na época ele tinha ido no programa de debates, que era comandado pelo Gustavo, a esposa da Ana Paula Valadão, na Rede Super. A gente virou para ele e falou o seguinte: cara, isso que você está fazendo é errado. Sabe o que ele falou para a gente? Quer que eu te mostre minha conta bancária? É esse o espírito, meu querido. Tá? Vale do Sal. Toda sexta-feira, Vale do Sal. Aí, né, aí mistura sincretismos religiosos, pontos de fé, objetos mágicos, a coisa vai misturando aí, vai virando bagunça. Farofa! Quem gosta de farofa aqui? Né? É esse que está virando aqui, está tudo misturando agora. Meu querido, o céu é o limite para a criatividade deles. Tá? Para a mistura que pode ser feita. Finalmente, batalha espiritual. Finalmente não. E batalha espiritual, tem muita coisa ainda. A batalha espiritual existe, meu querido. Glória a Deus, igreja. Ela existe. Você tem um inimigo. É o diabo. Mas aqui eles fazem uma mistura e junta a batalha espiritual com o secretismo religioso. Com experiências. Meu Deus. Dá uma mistura, sabe? Que seduz a população. Porque eles
sempre vão agir no medo e na esperança. Você precisa de um inimigo para se sentir motivado. Você sabia disso? Você precisa de um inimigo para se sentir motivado. Né? Tem um inimigo. E aí, meu querido, batalha espiritual virou olho gordo. Crente com medo de macumba. Crente com medo de passar debaixo da escada. Eu não como frango, mas se eu comesse frango, eu ia lá para onde que eu ficava vendo lá. Ah, vai matar agora? Esperar matar, vou lá pegar a galinha, agora é minha. Para comer a galinha. Sabe por quê? Porque Paulo falou para a igreja de Corinto: olha, se não tem ninguém vendo, se você não vai atrapalhar ninguém na fé, pode comer a comida que vende no comércio, que são sacrificadas lá no templo pagão. Eles sacrificam a demônios, mas nós sabemos que todas as coisas pertencem a Deus e que você deve comer com ação de graças. Vocês estão entendendo? E aí junta isso com confissão positiva, meu querido. Quantas vezes, né, nesse meio de batalha espiritual, eles fizeram a doutrina baseada em Daniel, que é muito fraco o texto para basear essa doutrina, de ter demônios territoriais. Pastor, mas os próprios demônios falam isso. Meu querido, nós não fazemos doutrina em cima daquilo que o demônio fala. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso. E um dos interesses dele é prender você aqui, ó. Em vez de você ir para a Bíblia e procurar o seu crescimento em Cristo, você fica preso nessas questõezinhas aqui, ó. Em vez de criar uma fé robusta e uma vida de oração para enfrentar o diabo e tomar as armas ali de Efésios capítulo 6, não, ele quer te prender aqui, ó. Então você vai acreditar no que o demônio fala? Eu não acredito não, se você quiser, tudo bem. Não fazemos experiência em cima de doutrina. Tá? Se eu chegar na casa de alguém e tiver uma televisão flutuando, né? Que isso pode acontecer, vai saber, né? E aí a pessoa fala: pastor, eu não quero mais essa TV, livra dela para mim, tá bom, dá ela para mim. É isso que eu vou fazer. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque quem está em Cristo, maligno, não. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Eu vou ter medo de objeto, meu querido? Eu vou ter medo de filme, de palavras, de outras coisas que afetam o meu coração. Satanás está atento. Ele me conhece muito bem. Eu vou ter medo daquilo que for passar na televisão. Agora, da televisão, não. Vamos lá. Marketing avançado. Agora, pega tudo isso e coloca o marketing. Vamos analisar aqui, porque tudo é pensado, meu querido. Ó, vou abrir igreja tal, e aqui eu atingi um nicho tal, pessoas de baixa renda. Não, aqui é pessoas de classe média. A abordagem tem que ser diferente. Não que seja totalmente errado, mas, meu querido irmão, o ser humano pode ser, o comportamento humano pode ser medido, e adotando a estratégia correta, vai ter sucesso, através do marketing. Tá bom? Só fazer propaganda. Ó, são excelentes nisso. Uso dos meios de comunicação. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Dia e noite. Na televisão, nos rádios, na internet. São pioneiros nisso. Tá? São excelentes nisso. Usam muito bem. Messianificação, eu inventei essa palavra, não sei se existe não. Que é o novo papismo, né? Ou apostolificação, inventei também. O líder é visto e ele alimenta no imaginário do povo que ele é um tipo de Messias, ele é um tipo de Pedro, novo Papa. A palavra dele é a verdade, ele traz novas revelações, ele traz novas... como é que fala? Novas interpretações bíblicas, ele não é aberto ao diálogo teológico, não. Ele é a lei, ele é o poder de Deus. Deus usa muito ele. Tem um pastor batista que o povo da igreja dele gosta muito de falar, nossa, quando ele fala é como o trovão. Né? Isso tem graus, tá, meu querido? Isso tem graus. Tá?
apostolificação. Pois é, eles trazem novas revelações, e aí eles precisam de autoridade, né? Então eles se autodenominam apóstolos. Alguém que estabelece coisas novas. Tá? Esquemas de piramidais de poder, você conhece muito bem. O pastor tem a turminha, O pastor não anda no meio do povo, mas sim a coisa funila até ele. A questão do poder. Um erro grave que acontece. Ausência de exegéticos. Vamos ler a Bíblia? O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está dizendo para os seus leitores originais? Nunca que você vai ver isso. Você vai ver livros lá, porque no grego, tudo isso, meu querido. Se tem uma coisa, meu querido, que a gente aprende na teologia, ou você é muito bom no grego, ou você fica calado. Mas nos livros deles, porque no grego, porque no grego não, não é a fé em Deus, é a fé de Deus, porque Ausência de estudos bíblicos exegéticos. O povo, meu querido, como eu disse, é nutrido porque é falado no altar. Ou através de outras coisas fracas. A alienação dos frequentadores. Então, o povo fica ali, ó. E isso é proposital. E é colocado para o povo, olha, teologia vai te levar para uma vida sem fé. Tá? Por mais que não fale isso, vamos supor que ele nunca falou isso, o líder nunca falou isso, mas ele trabalha para isso. Você tem que saber identificar. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Você está doido para ir embora aqui para saber quem foi campeão, né? Espanha? Vou chorar. Proselitismo religioso, ou seja, venha para cá porque aqui acontece a bênção. Aqui acontece a bênção. Quem já ouviu isso aí? Venham para cá. O seu pastor não consegue nada, ele olha para você, não acontece nada. Venha cá. Aqui tem poder. Arrecadação financeira agressiva. Eu fui no culto uma vez, teve 5 momentos de oferta. Os textos que são usados do Antigo Testamento. O texto que é usado lá da viúva pobre, lá de Mateus e Marcos, ignoro totalmente o contexto no qual as autoridades são criticadas por devorar a casa das viúvas, tendo como desculpa longas orações. O texto elogia a fé da viúva, mas critica a exploração dos líderes. Não faz exegese. Profundo envolvimento com políticos. Vamos dominar o mundo. Vamos estabelecer o reino de Deus aqui. Com presidente crente. É aqui, a coisa vai melhorar para todo mundo. E juntando tudo isso por ter um ministério baseado em homens, baseado para agradar homens, nas suas necessidades, e não para a glória de Cristo, como os carismáticos, pentecostais e reformados, raramente falam sobre a volta de Cristo. Para quê? Fique de pé no nome de Jesus. Tem outras coisas também, não explorei tudo não.